Oi, gente. Aqui é Giovana, idealizadora do projeto Mãe Preta Amarela, que busca identificar e combater a desumanização das crianças pretas na escola. Tudo bem com vocês? Siga lá no Instagram, @Mãe Preta Amarela. Hoje o podcast Empodere-se conversa com a professora Eliane Boamorte, coordenadora do NUPER, Núcleo de Políticas Educacionais das Relações Étnico-Raciais, que tem o desafio de propor, implementar, acompanhar políticas educacionais relativas às questões raciais nas escolas. Ela é uma autoridade no assunto, né, que há muito tempo eu queria trazer para conversar com a gente. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda ao podcast Empodere-se. Tudo bem, Giovana. Agradeço o convite, poder estar aqui falando desse tema, para mim, extremamente importante. Espero que eu possa contribuir com o seu projeto. Claro que sim. Muito obrigada por aceitar o convite. Bom, primeiro eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória de militância nessa área das relações étnico-raciais. É uma militância de 40 anos, vamos dizer assim, Giovana, desde o Movimento Negro Unificado, nos anos 80, em que eu comecei a aprender a fazer essa discussão. É claro que a temática étnico-racial atravessa a minha vida, né, porque sou uma mulher negra, mas ter consciência desse racismo e poder combatê-lo é necessário, inicialmente, a gente entender a existência e compreender essa existência. Então, eu aprendi isso no movimento negro, e depois comecei profissionalmente a fazer uma articulação entre esse aprendizado que eu tive no movimento negro e minha formação em pedagogia. Então, são 38 anos de formado em pedagogia e esse tempo é um tempo de tentar fazer essa discussão conexa, que é muito anterior à Lei 10.639. Sim. Atualmente, a senhora é coordenadora do NUPER. Como é a atuação desse grupo, professor? O NUPER surgiu em 2008, existia em 2005, quando eu entrei na prefeitura, uma comissão de implementação da Lei 10.639, em 2005 foi um ano assim, de muitas ações voltadas para a temática, a pasta do professor e da professora aqui com textos falando sobre essa temática, cursos de especialização. Isso foi um período onde teve uma efervescência da temática e, quando mudou a gestão da Secretaria de Educação, essa comissão deixou de funcionar. Então, eu fiz uma proposta, um projeto para a construção do NUPER, e em 2008 houve a primeira portaria que me colocou como coordenadora do núcleo, e desde então eu venho fazendo uma discussão da temática étnico-racial na educação. Houve um período de 3 anos que eu estive afastada, eu estive em outro espaço, que foi a Superintendência de Política para as Mulheres, onde eu fiz uma discussão, me aprimorei um pouco mais, que eu fiz a discussão entre raça e gênero, naquele período, e voltei em 2011 para a discussão da educação na parte pedagógica, na antiga Senap, que hoje é a diretoria pedagógica, e desde então eu faço essa discussão dentro das propostas da educação. O NUPER tem várias ações, né? Ela tem ações com outras secretarias. Eu posso dizer que é importante a gente, por exemplo, falar sobre doença falciforme. É importante que a educação conheça a doença falciforme, as professoras entendam essa doença, como que causa nas crianças. Nós estamos falando sobre alimentação, porque a legislação da educação escolar quilombola fala que a alimentação dessas crianças deve ser diferenciada. Então, assim, nós temos várias ações, mas temos, vamos dizer assim, 2 prioritárias. Uma que é o Programa de Combate ao Racismo Institucional, que é o PSRI, em que o NUPER faz parte, e outra é a Comissão de Educação Escolar Quilombola, que trabalha a educação quilombola. Mas o NUPER se estrutura num setor que congrega representantes das 10 GRs. Nós temos gerências regionais, onde se divide as 428 escolas, cada GR tem uma quantidade de escolas, uma administração indireta, e nós temos representantes dessas GRs
no NUPA, que faz o planejamento do ano, faz as discussões de macro, as discussões de políticas públicas, para que em cada GR, o núcleo da GR possa fazer a execução dessa discussão. Parece simples falando, mas é complexo porque a gente ainda não tem uma política em rede, ou seja, uma política pensada por algumas pessoas e que se irradie em todos os setores. Nós ainda temos pensamentos, ideias concentrados em uma escola ou outra, muito da perspectiva de cada uma das pessoas, mas não temos um trabalho sistematizado em rede que facilitaria, inclusive, o conhecimento das iniciativas e a disseminação dessas iniciativas. Então, a gente ainda está nessa busca incessante de congregar as políticas e também fazer com que as pessoas se engajem na necessidade de implementação de uma lei, que é uma lei federal que vai fazer agora em janeiro de 2023, 20 anos. Sim. Recentemente foi inaugurado em Fazenda Grande do Retiro o CENFRAN, Centro de Formação para a Educação das Relações Étnico-Raciais, a Nancy Tontan. Qual a função desse espaço? E, além disso, a senhora acredita que com a criação desse espaço vai conseguir atingir essa relação em rede que a senhora busca? Nós estamos fazendo um projeto piloto. Nós somos 10 GRs e nós estamos fazendo um trabalho específico em uma GR. E essa GR tem 40 escolas. Então, não é assim, são mais de 600 professores. Tá, entendi. Não é uma coisa assim que parece ser pequena, mas é um projeto piloto que nós temos um objetivo de, daqui até o final do ano, de junho a dezembro, montar uma proposta de formação consistente. Tá? Quando você tem 428 escolas, fica difícil você fazer isso. Mas quando você reduz esse universo para 40, a nossa proposta é formar não só professores, mas os diretores, os gestores, os vice-gestores, o chefe de secretaria, né? O pessoal de apoio, limpeza, ADI, motorista, ou seja, todas as pessoas que trabalham na AGR precisam passar por uma sensibilização em relação a essa temática e nós vamos dar um reforço. Esse outro público vão ter 8 horas de sensibilização, mas o coordenador pedagógico vão ter 40 horas de sensibilização. A gente imagina que é o coordenador pedagógico que vai poder disseminar e ajudar aos demais atores e atrizes a implementar essa temática. Então, aqui até o final do ano, a gente vai formar todas as pessoas que atuam na GR São Caetano e montar uma proposta de formação consistente para toda a rede, para as outras 9. Tá? Não só isso, mas a gente tem também uma possibilidade de construir jogos, atividades, né? A partir dessa discussão, a gente quer fazer isso. Nós não vamos chegar aos pais, porque a gente não tem condições de fazer isso, mas nós vamos até os estudantes do 9º ano, também com um projeto piloto. São 5 escolas que têm estudantes de 9º ano, para que a gente possa, com todas essas vertentes, construir uma política consistente para a formação. É complexo ainda, temos essa dificuldade de sensibilizar todos os funcionários públicos na execução de uma política e de uma lei que é obrigatória, né? A gente, infelizmente, tem alguns profissionais que dizem que não concordam com a lei, que não concordam com a discussão temática, que não existe racismo no Brasil, que falar dele é que faz com que ele exista, imagine isso, tem gente que ainda diz isso. Então, a gente ainda não tem, infelizmente, uma política de responsabilização. Ou seja, se você, enquanto funcionário e funcionária pública, diz que não vai cumprir a lei, tem que ter uma penalidade para isso. Sim. Infelizmente, a gente não tem, e as pessoas seguem colocando o seu ponto de vista individual acima do coletivo. Então, nós temos esse grande desafio, que é pensar uma política, também colocar em prática
um referencial que foi construído em 2020, em plena pandemia. Um grupo de pessoas do NUPER, são 10 pessoas, se reuniram ao longo do ano de 2020 e construíram um referencial curricular municipal para a educação das relações étnico-raciais, que vai explicando ao professor metodologias para trabalhar a temática. Tá? Então, a gente ainda tem esse documento de 256 páginas, que a gente precisa estar fazendo uma análise dele, para que a gente, no ano que vem, possa fazer uma política consistente de formação, de sensibilização e de produção, principalmente de produção de conhecimento. A gente quer pegar essa experiência e escrever sobre ela de uma forma acadêmica, fazendo artigos, publicando isso na rede, fazendo com que esses professores, além de fazer a prática, reflitam sobre sua prática, repensem sua prática e coloquem na sala de aula, na escola, um outro olhar sobre essa temática. Sim, professora. A Renata, que integra a sua equipe lá, né, no NUPER, me mandou até o aviso da inauguração do centro. Eu não pude ir no dia, mas eu quero muito acompanhar esse projeto, viu? A gente poder falar sobre ele nas redes, porque é uma proposta, assim, muito inovadora e muito promissora, porque o que é que a senhora quer fazer? Quer disseminar. E é justamente isso que a gente precisa, porque as práticas têm sido muito individuais, né, de professores individuais. Aí vem a minha próxima pergunta, que é assim, como está, professora, essa questão das relações étnico-raciais na rede municipal de ensino, que é o âmbito do NUPER, né, Rede Municipal de Ensino de Salvador? Eu tenho testemunhas de professoras com quem eu converso, né, por conta do projeto, que essas crianças ainda estão muito imersas no auto-ódio. Como é que está funcionando isso, prof? Na verdade, nós temos a discussão da temática étnico-racial, ela é extremamente complexa. A gente diz assim, dar formação ao professor, é conseguir material didático, é falar com o pai. Não é tão simples assim, porque a gente precisa entender o contexto da construção da sociedade brasileira. A gente precisa ter um olhar do processo histórico da construção da sociedade brasileira. E isso nem todo mundo tem. A gente, quando fala em auto-ódio, quando a gente fala da temática étnico-racial, a gente fala muito sobre aquilo que a gente está vendo hoje. Né? Então, a gente, é um conhecimento raso que traz uma resposta rasa para algo que é muito complexo. E daí porque o nome do centro é a Nancy. A Nancy é uma adinkra do povo Axante, né, que tem como significado a teia da aranha. Fala da complexidade da vida, da criatividade, da inteligência. Ou seja, a gente precisa ter criatividade e inteligência para entender o quanto complexo é discutir a temática étnico-racial e não querer que isso se resolva de uma hora para outra. Agora, a gente precisa fazer. A gente precisa se mover para isso. Senão, a gente fica sempre falando de que tem um problema e não combate o problema. Então, a nossa grande discussão no NUPER é mostrar aos profissionais de educação a necessidade de estudar, a necessidade de se aprofundar, a necessidade de conhecer. Nós não temos a pretensão de ensinar e dar um conteúdo tão vasto a todos os professores ao mesmo tempo. Mas a gente faz com que eles despertem neles a necessidade de aprender um pouco mais para poder falar sobre. As pessoas falam de cabelo, as pessoas falam da estética, as pessoas falam de autoestima, mas como é que você modifica isso? Como é que você traz isso de uma forma positiva? Né? E é um processo de construção. Por quê? Porque enquanto um professor está falando da autoestima do estudante, está trazendo para ele elementos que ampliem e fortaleçam essa autoestima, tem a televisão, tem a escola, tem a coleguinha, tem a família, tem a música, tem a dança, ou seja, tem tantas outras coisas que vão estar confrontando com esse saber que fica difícil você construir isso em tão pouco tempo. Então, a gente precisa de que, ano após ano, o professor primeiro, o professor dos anos iniciais, o professor de educação infantil, eles tenham uma voz semelhante,
para que isso vá se fortalecendo e reconstruindo ao longo da vida desse estudante. Quando você chega lá na fase adulta é mais difícil, porque quando a gente trabalha com professor, a gente trabalha com pessoas que têm certeza de tudo. O professor tem certeza, ele passou pela universidade, ele aprendeu, ele tem diploma, então ele acha que ele sabe. E se você sabe tudo, você não tem condição de aprender coisas novas. Você tem que ter, no mínimo, uma dúvida, no mínimo, uma reflexão de que precisa aprender alguma coisa a mais. Então, o nosso objetivo ainda é esse. Para chegar a esse estudante, a esta criança que não gosta de si, a gente tem que passar por alguém adulto que às vezes também não gosta de si, que é o professor. Então, por isso que eu estou dizendo, a gente não vai conseguir uma resposta em curto tempo. A gente está lidando com o professor para que a gente tenha a perspectiva que isso chegue no estudante o mais rápido possível. E a senhora, quando falou assim em complexidade, me lembrei imediatamente de uma professora que eu conversei que me falou assim, que elas elaboraram um trabalho na escola e começaram a colocar em prática, né? Só que era um trabalho longo, para o longo do ano, mas em 2 semanas de trabalho, uma mãe de uma criança preta veio falar: vocês só vão falar de África agora? Não tem outro assunto para falar? Então tem essa dimensão que a senhora tocou, né, que é muito forte, que é das famílias que, ao invés de ajudá-las, desconstroem o trabalho da professora, né? Então você dá um passo para frente e 3 para trás, né? Isso. É muito triste. Isso, essa vontade de continuar um projeto, ela precisa estar alicerçada na escola como um todo. Por isso que eu digo que é importante a gente fazer uma discussão mais ampla, porque a gestão precisa saber que esse trabalho que a coordenadora pedagógica está fazendo, que a professora está fazendo na sala de aula, é importante, que seja o ano todo. Quando a família vem, essas pessoas da escola como um todo têm um conhecimento sólido para dizer o porquê que aquele conhecimento precisa existir. Se isso é feito por uma professora, uma mãe que chega destrói tudo. Porque a escola como um todo não tem a compreensão da dimensão da necessidade. Um projeto ele tem que estar alicerçado num conhecimento de todos e todas, não de uma pessoa só. E aí, vai fazer o quê? Porque essa escola leve a mãe, o pai, a família a entender a necessidade da discussão da temática. A gente vai estar formando também a família para que o conhecimento que essa criança vai estar adquirindo na escola não entre em choque com o conhecimento da família. E aí fica muito... Por isso que eu digo que não é algo simples. A gente está fazendo algo aqui que vai reverberar lá, que vai trazer um choque, que a gente vai ter que fazer uma discussão, e a gente precisa ter um mínimo de conhecimento, de embasamento, de leitura, para poder ter argumentos para conversar com a família. Argumentos plausíveis, argumentos que a família entenda, e não um argumento militante de discurso. É um conhecimento que pode dizer para os pais: pai, mãe, nós temos uma lei nacional, que diz que a gente precisa ter esse conteúdo está falando sobre isso, isso e isso, é importante para isso, isso e isso. Então, assim, também é o momento de a gente estar formando a família que não teve uma discussão como essa. Então, por isso que eu falo que é algo complexo e que eu, hoje, com a idade que tenho, não tenho nenhuma pretensão de mudar o mundo, mas eu tenho a pretensão de jogar algumas sementes e que elas floresçam, que não floresça agora, mas pode florescer o ano que vem, daqui a 2 anos, que é tão complexo que a gente não pode querer resultados a curto prazo. É um resultado a longuíssimo prazo, né? Verdade, para gerações, né? E aí eu pergunto para a senhora, que já está há 38 anos, 40 anos nessa luta, né? A senhora tem percebido algum tipo de mudança na percepção das crianças e na sua formação? Eu falo assim, para além de questões estéticas, porque hoje em dia as crianças já se sentem, né?
um pouco mais bonitas, você já vê ela com os cabelos, as tranças, mas, em geral, não conhecem a sua ancestralidade, a importância. Como é que a senhora tem visto isso ao longo do tempo? Olha, desde Menina Bonita, do Laço de Fita, que foi lançado há muitos anos atrás, e que hoje eu tenho sérias críticas a esse livro, mas que em seu momento teve sua importância, a gente vai percebendo que as crianças hoje, gostando dos seus cabelos, é fruto dessa mudança de perspectiva dos professores. Então, hoje a gente começa a ver, na questão da estética, uma mudança. Vemos, isso aí eu vejo. Qual é a minha discussão agora no NUPER? É que a gente amplie essa discussão, que a gente saia dessa questão estética, simplesmente, e avance para uma outra, inclusive porque a minha tese de doutorado foi justamente em cima dessa perspectiva, ou seja, conhecimentos que a gente precisa ter sobre a África para levar essas crianças uma perspectiva de conhecimento. Elas são fruto, são herdeiras de conhecimentos milenares produzidos em África. A gente tem uma discussão nas escolas muito calcada na discussão afro-brasileira, como você mesmo disse. A música, a dança, a estética, o cabelo, a amarração, a roupa, mas é muito em cima do hoje, do aqui, do agora. A gente precisa ter uma perspectiva de falar da raiz, que é a África. A raiz não é escravidão. Os negros não surgiram no Brasil a partir da escravidão. Eles têm uma história de séculos, de milênios de construção de conhecimento e que a gente não fala. Então, quando a gente fala de mineração, quando a gente fala de agricultura, pecuária, de transformar ouro em joias, né, em operações, em arquiteturas, quando a gente pensa em todos os conhecimentos construídos pela humanidade, a gente nunca pensa nesses conhecimentos construídos a partir da perspectiva africana. Dos povos, dos inúmeros povos africanos se construíam conhecimento. Na hora que a gente conhecer um pouco de história da África, o professor precisa saber disso, ele vai começar a trazer para essas crianças a noção de conhecimento, de produtor de conhecimento, e não de sofredor da escravidão, né? Porque não foi o negro que construiu a escravidão, ele sofreu a escravidão por outras, né? Foi escravizado por outros povos. Então, a gente não pode ser herdeiro de algo que a gente não construiu, mas o que nós construímos, que foi o conhecimento, sim. Então, o profissional de educação agora precisa conhecer a história da África, né? Um pouco mais anterior ao próprio surgimento do Brasil, para poder levar essas crianças essa possibilidade. Ela é bonita e ela é herdeira de conhecimentos milenares produzidos por povos das quais elas são descendentes. Eu pensei agora numa coisa nisso que a senhora falou, né? Porque cabelo afro agora virou modinha, né? Então, assim, acaba sendo aquela apropriação pelo mercado, pela indústria, e aquilo ali se transforma em dinheiro para os brancos de novo, né? Mas eu acho que isso é uma discussão para outro podcast, né? Aí eu queria falar assim com a senhora, Pro, uma questão mais particular, assim, que eu, antes de minha filha nascer, eu tinha como certeza que eu tinha que dar uma educação de qualidade para ela, né? Então, naquele momento, eu achava que a educação de qualidade era colocá-la numa escola particular, uma escola diferenciada, no caso, que vai para o construtivismo e tal. E eu sinto que ela se sente muito bem lá, mas eu sinto também que ela é um pouco rechaçada, tem aquela coisa de ter poucos convites, né? E aí que a gente sabe o que acontece com as crianças pretas, né? Ela é a única pretinha lá da sala dela, desde os 2 aninhos de idade. E, assim, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre que elementos que a gente encontra
nesse cenário que a gente tem de poucas escolas afrocentradas e poucas escolas interessadas no tema, que elementos a gente pode encontrar, buscar, né, nessas escolas, né, para que a criança da gente se sinta mais à vontade. Teve uma professora que participou de um bate-papo comigo essa semana e ela me falou por que a gente quer colocar nossas crianças nessas escolas de branco. E aí ela abriu uma coisa assim na minha cabeça, né? Por que, professora? E nesse cenário que a gente não tem muita alternativa, né? Que elementos eu tenho que buscar, o que eu tenho que perguntar para botar numa escola que a minha filha sofra menos? Eu fiz uma pergunta agora, sim, eu acho que não tem resposta, mas é o desafio que eu lanço. Nós estamos numa sociedade onde nossos filhos sofrem. Sim. E a escola é reflexo da sociedade. Aí a pergunta é, por que nossos filhos não podem estar na escola particular? Tem que estar também. Agora, o que é necessário? Fundamental. Quando as pessoas dizem assim, você pode ser o que você quiser, esta frase é uma frase, para mim, extremamente dolorosa. Porque você coloca, mais uma vez, nas costas de uma pessoa a responsabilidade de estar lutando com a sociedade como um todo. Então, nossos filhos negros podem ser o que eles quiserem, desde que a gente possa estar sempre dando a ele a base, mostrando a ele a dificuldade, mostrando a ele quanto é difícil lidar com o racismo de todos os dias. Para que ele não se sinta obrigado a vencer sozinho um inimigo tão grandioso. Para mim tem uma questão aí que é fundamental. Família. Nós somos fundamentais. Quando você fala em ancestralidade, você falou em ancestralidade há pouco tempo, e a ancestralidade para mim é tão forte, porque todos que vieram antes de nós dizem para a gente, constroem para a gente as bases para a gente estar aqui. As nossas raízes são profundas, porque nossas raízes são constituídas por todos os nossos ancestrais. E isso é importante para que nossas crianças negras tenham em nós essa fortaleza. Nós, família, né? Porque essa família, consciente dessa dificuldade, precisa estar junto deles e delas no cotidiano. Então, não adianta a gente dizer assim, não vamos colocar nessas escolas de branco, porque são as escolas particulares, são escolas basicamente de brancos. E a gente vai ficar cada vez mais se escondendo aonde? A gente vai recuar até onde, mais uma vez? A gente tem que estar dando armas para que os nossos filhos enfrentem essa sociedade, inclusive dentro das escolas de brancos. E nós precisamos, além de estar junto com essas crianças, estar na escola, exigindo que a escola respeitem o espaço que é nosso. E se a nossa criança está lá, é porque a gente pode pagar. E se a gente pode pagar, que a gente tem um serviço igual aos outros, dos demais. Então, a gente precisa também lançar mão disso. Lançar mão de grupos de pessoas como você faz. Grupo de pessoas que podem entrar na escola e dizer por que a escola não faz isso, isso e isso. Fazer uma solicitação que a escola busque profissionais que façam discussão, que mostrem a necessidade dessas crianças que não são negras também entender o que é ser negro no Brasil. Porque também as crianças brancas, elas até têm muito do que os pais pensam e fazem. Sim. Então, se os pais não têm essa consciência, não vão poder ensinar os filhos a respeitar o que é diferente. O diferente só na cor da pele, porque não é diferença em capacidade, não é diferente na possibilidade do pai pagar, porque se eu estou pagando, o pai está pagando, tem a mesma condição que eu. Então, assim, eu acho que é uma necessidade a gente, em grupo, ter uma discussão qualificada com as escolas também. A gente precisa fazer isso. Então,
inclusive para resguardar nossos filhos, né? Conversar com os pais das crianças. Por isso que eu estou dizendo, Giovana, é complexo, são várias vertentes que a gente precisa estar lidando, e a gente precisa, mais do que nunca, dizer aos filhos a realidade da nossa sociedade e eles poderem contar com a gente, não dizer o que está sentindo, não dizer o que não gostou, não dizer o que a colega falou, a mãe falou, a professora falou. Elas precisam verbalizar isso e não se sentirem constrangidas em dizer aquilo que ela passou, porque com essa informação que a gente vai poder ter elementos para combater cada vez mais o racismo. Sensacional, sensacional, adorei. Eu penso mais ou menos assim como a senhora fala, professora. É a família, a gente não pode esperar, como os nossos antepassados não esperaram dar nada para a gente, foram lá e arrancaram, a gente tem que arrancar também, é um exemplo. Então, professora, esse foi o podcast Empodere-se, do projeto Mãe Preta Amarela contra a desumanização das crianças pretas. @Mãe Preta Amarela está lá no Instagram disseminando informação qualificada e acolhendo as pessoas que precisam de ajuda e precisam dividir suas experiências enfrentadas com suas crianças. Muito obrigada, professora Eliane, por passar esse tempo aqui com a gente. Tempo é dinheiro, tempo é ouro. E espero que a senhora continue participando aqui das nossas ações. A senhora é uma pessoa muito especial e qualificada. Um beijo. Obrigada, beijo.